Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao MBCV Cast. Nós estamos falando do Ministério Batista Cristo é a Vida, do Rio Grande do Sul, e já aproveitamos para convidá-los, a participar da nossa igreja, a participar dos nossos canais e também, poder interagir. Se você tem alguma dúvida, se você gosta dos nossos conteúdos, curte, se inscreve, compartilha, para que mais pessoas possam receber esse conteúdo. E nós estamos em uma segunda-feira pela manhã com o apóstolo Neuci José Rorato, falando sobre os assuntos práticos da vida, do dia a dia. Eu quero só lembrar de algumas questões que nós falamos no anterior. Nós falamos sobre reencarnação, nós falamos sobre todas essas questões que envolvem maldição familiar, e hoje nós vamos também passar por um assunto muito interessante que falo logo em seguida. Bom dia, apóstolo! Bom dia, pastora Eliane, bom dia a todos que nos assistem, um lindo dia, proveitoso dia, e que esse dia deixe uma história para você levar para a eternidade também. Amém! É aquilo que nós falamos no nosso último episódio, Aquilo que não te controla, que você não controla, te controla, E a gente estava falando sobre maldição hereditária e essa necessidade da gente crescer, da gente amadurecer, identificar as questões familiares que nós temos e a partir disso, então, começar uma mudança, uma metanoia, E nós estamos em setembro, nosso última semana de setembro, e queremos, de uma forma assim, muito bíblica, falar sobre o assunto que permeou esse mês de setembro, que foi o Setembro Amarelo, que fala sobre as questões de suicídio. E temos falado isso não só com o apóstolo, com outros convidados também que vêm no MBCV Cast de quinta-feira de noite, sobre essa questão. Quanto mais nós estamos evoluindo exteriormente, mais parece que emocionalmente as pessoas estão involuindo. E também nós percebemos algo a partir de estatísticas, que a idade dos suicídios diminuiu consideravelmente no passar dos anos. Hoje, nós já vemos crianças, a partir de juniores, já pensando e tentando a prática do suicídio. Apóstolo, diante de esse enunciado, sobre essas questões de suicídio, eu queria conversar com o senhor sobre isso, porque existem algumas perguntas, existem algumas questões religiosas sobre suicídio. Existe um segmento de que o suicídio, quando a pessoa se suicida, ela não vai para o céu. É um segmento muito forte que nós temos a nível mundial e deixa isso assim, é absolutamente decretado. A pessoa que se suicidou não vai para o céu. E quais são, biblicamente falando, o que a gente pode falar sobre essas questões? Vai para o céu? Não vai para o céu? Há considerações a serem feitas? A Bíblia interpreta a Bíblia. O cuidado que nós devemos ter em se tratando justamente do que Deus aprova, do que Deus reprova, do que concerne a mundo espiritual e a eternidade ou vida após túmulo, nós temos que ver o que a Bíblia fala. Nós temos que, inclusive, com muito cuidado, não fazer interpretações e seguir algumas revelações que não vêm da parte de Deus. O diabo é um enganador. E justamente as pessoas se perdem porque são enganadas. Meia-verdade, ela é um despreparo, é um perigo, é um risco. Então a maioria do cristianismo parece que um cristianismo de meia-verdade. E eu posso até dizer
que querem Jesus como Salvador, mas não querem Jesus como Senhor. Querem a palavra de Deus para se inspirar para algumas curas e milagres, mas não querem a palavra de Deus como preparo para a vida, como instrução. O Evangelho é poder para a salvação, mas é poder para revelar a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? São os padrões, as instruções, a medida certa para cada área da vida. Então, estamos aqui num terreno bem perigoso, justamente suicídio. O que leva a pessoa ao suicídio? O diabo até propõe como solução, como última opção, depois de ele causar tanto estrago, tanto atrapalho, tanta infelicidade no ser humano, que a pessoa tentou de tudo e quebrou a cara, nada deu certo do que ele propôs. O próprio caminho que ele inspira e leva as pessoas não satisfaz, não preenche. E aí então vem do mundo espiritual uma proposta. Olha, o que tu quer ainda? Nada deu certo até agora. Qual é a perspectiva que você tem? Qual é a esperança para a sua vida? Qual é o seu futuro? Te mata, não vale a pena viver. Viver na dependência, viver na mendigância, viver na incerteza, viver num caminhar sem rumo, não vale a pena. E a pessoa então começa a dar corda, a dar expediente a essa linha de pensamento, essa linha de indagação, e acaba fazendo besteira. Por quê? Porque não conhece a palavra de Deus. Não conhece que o corpo é mortal. Então toda a avaliação que um ser humano faz baseada apenas para benesses do corpo. O corpo gosta sim do prazer, dos desfrutes, da gastronomia, gosta dos lazeres, a alma gosta disso. Mas e o espírito? A natureza divina que está dentro de cada um, ela não se satisfaz apenas com os prazeres que o mundo oferece. O espírito não se alimenta, não se torna vivo, saudável e ativo quando você só abastece a sua vida com as coisas terrenas. O nosso espírito vai dando sentido à nossa vida quando ele se encontra, quando ele é ressuscitado, quando ele volta à sua essência, à sua origem, à sua, como é que se diz, origem, porque nós fomos criados à imagem de Deus. Deus é espírito, então nós temos no nosso espírito a imagem de Deus, mas aquela imagem que não é cuidada, que não é valorizada, que não é explorada, que não é buscado o verdadeiro sentido e o melhor aproveitamento, ocupação, com certeza são tesouros escondidos, riquezas pertencentes a nós, que nós nunca exploramos, que o ser humano não explora. E aí, como só explorou o que foi lhe proposto, vida terrena, felicidade, prazer e coisa e tal, futuro, deleites e muito esnobe, e vendem-se estas imagens, estas propostas, essas mercadorias, e não são entregues. A pessoa não recebe, não é feliz, não se realizou, não chegou a lugar nenhum, e não vê perspectiva de um dia chegar, cai numa desesperança, numa decepção, e chega a uma conclusão: não vale a pena viver. Uns até desistem de viver porque criaram tanto problema que um dia vão ter que prestar conta, ou resolver, ou dar satisfação, dar explicação. Eu conheci uma pessoa que se suicidou, que foi a primeira vez que eu tive que fazer
fazer um sepultamento, uma cerimônia de uma pessoa que se suicidou. Mas eu procurei conhecer a história dela. Cheguei à conclusão que, diante das coisas erradas que tinha já praticado, que viria diante de semeaduras erradas que tinha feito, a semeadura vai desenvolver, vai germinar, vai produzir e o fruto irá aparecer. Então ela, vendo que não suportaria ver o fruto, ou melhor, a sociedade não o entenderia e jamais o perdoaria, levou a pessoa a fazer essa besteira. As pessoas se preocupam muito com o que os outros pensam. As pessoas tomam decisões que levam à fatalidade porque ficam limitadas apenas naquele pequeno conhecimento que a pessoa tem de Deus, ou no conhecimento que tem apenas da sociedade, do que a mídia ensina, do que a ciência traz. Quero dizer, a vida está muito e vale muito e está muito além da ciência. Porque a ciência não consegue trabalhar o espírito. A ciência trabalha a alma, trabalha a patologia, mas não o espírito. Quem trabalha no nosso espírito é o Espírito de Deus, pela orientação, pela revelação, pela aplicação da palavra. Então, é um assunto muito extenso falar em suicídio. E eu quero dizer, ele é espiritual. O suicídio é algo espiritual, não é algo patológico, não. Não é algo sociológico, não. As pessoas se suicidam olhando para as perspectivas sociológicas, científicas. Se suicidam também quando descobrem que a sua saúde não tem solução. Então, por causa de um problema patológico que vai matando a míngua, e a pessoa não quer morrer a míngua. Então prefere interromper a sua existência. Mas quero dizer, isso são apenas falsas, pseudas soluções, que por causa de uma enfermidade se matou, por causa de uma desgraça se matou, por causa de uma falência que teve se matou, por causa de uma semeadura errada que fez e não quer enfrentar a colheita, se matou. E tudo isso, esses males acontecem porque a pessoa não foi ressuscitada para com Deus. Porque eu tenho certeza que quando a pessoa é ressuscitada juntamente com Cristo, o seu espírito, que é a lâmpada do Senhor, o seu espírito, que é uma consciência viva, ativa, voltará a governar e voltará a dar sentido aos verdadeiros valores, à importância da vida, ao valor da vida. Nós temos que entender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Primeiro, ele é templo do nosso espírito. E quando o espírito é ressuscitado, o Espírito Santo de Deus trabalha, está unido e está no nosso espírito. E a própria palavra de Deus nos ensina que aquele que destrói o templo do Espírito Santo, que é o corpo, ele será destruído. Ele será destruído. Ele sofrerá punições. Então, para quem destrói a sua vida, interrompendo a sua existência, está destruindo a morada de Deus. Está destruindo a sua vida em Deus. Vamos lá.
Vamos pegar uma linha prática, criar um paralelo aqui, criar uma ilustração. Se você destrói uma casa que alguém construiu e lhe deu e ainda mora junto com você, como é que fica o seu relacionamento, o seu crédito para com aquele que construiu, lhe deu e ainda lhe assistia e ainda estava sempre pronto para lhe ajudar? A própria palavra fala, a nossa carne é fraca, mas o espírito está sempre pronto. Então, para quem se suicida, não se engane. Já entregou, vendeu, já, como é que se diz? Se entregou para o diabo. Mas agora vamos para o lado do suicídio, que vem como força espiritual. Como é uma obra maligna o suicídio, e quando dentro de uma família alguém cometeu, aquele espírito que conseguiu ceifar alguma vida através do suicídio, aquele espírito continua dentro da família. E quando o espírito existe dentro da família, diante de cada dificuldade que um dos familiares daquela família está passando, vem o pensamento besta, vem o pensamento da besta, porque o diabo é a besta, é um besta. E bestinhas são os que obedecem. Então veio o pensamento, veio o convite. Por que não te mata? Por que não te suicida? Resolva isso aí de uma vez. Não vale a pena viver. E às vezes quer fazer isso até para causar ou uma vingança, ou pensar em estar se punindo ou prejudicando alguém. Quem se suicida, não prejudica ninguém. Prejudica-se a si, pois está entregando de graça o seu corpo e a sua alma para o inferno. Então, sofismas, né? Eu creio que tudo começa na mente com respeito a quando a gente vai tomar uma decisão. É a nossa mente que faz com que a gente comece a ser convencido. E sofisma é um raciocínio de ilusão que nos leva a um engano. Então, esses sofismas, eles podem ser implantados, vamos dizer assim, ou influenciados por um espírito que pode ser uma maldição hereditária. Por isso a gente vê muitas vezes as famílias, elas vão simplesmente de geração em geração, alguém tira a sua vida, né? Também pode ser, o apóstolo falou agora, por algum motivo causado, por exemplo, um vizinho meu se suicidou quando iniciou a pandemia. Iniciou a pandemia, ele tinha os negócios dele e eram bastantes frentes de trabalho, e como as pessoas não podiam sair de casa, ele não viu saída e automaticamente, assim, na primeira, segunda semana, ele já tirou a vida porque ele não conseguiu enfrentar, né, toda essa situação por conta de que ele não via saída, né? E também, voltando agora lá para o início, né, tem aqueles adolescentes que hoje fazem pacto de amizade, vamos todo mundo tirar a vida juntos, né? Também tive uns conhecidos que os filhos, né, fizeram um pacto, eram 3 meninas, fizeram um pacto, né, na escola, de que naquele dia as 3 iam tirar a vida, apóstolo. 2 tiraram e uma não conseguiu, né? Uma tentou, mas, sei lá, né, não conseguiu. Então, a gente vê tantos modismos, tanta coisa, mas também, pastor, tem um outro lado, e vamos falar do lado patológico do negócio. Vamos dizer assim, a pessoa ela tem uma depressão, tá? Ela está em depressão. E a depressão, normalmente quando a pessoa está sendo medicada por depressão, ela toma alguns medicamentos que tiram o autocontrole, o livre-arbítrio, colocam ela meio que numa posição de platô, assim, sabe? Então, nessa condição... Porque assim, eu estou querendo extrair um pouco da sua sabedoria nesse sentido, porque eu creio que seja... muitos da audiência também têm essa pergunta. Poxa, mas se a pessoa, em uma situação adversa,
Ela quis matar, não, ela não quis se matar, ela queria matar a dor dela, né, pastor? Ela vai pro inferno. Vai, com certeza, porque o que levou à depressão? O que levou a estar nesse estado? Eu quero dizer para todos, não importa o seu nível de sabedoria, de conhecimento, capacitação para a vida, está diante de nós 24 horas por dia, o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Quando Deus está preparando o seu povo para conduzi-los à terra prometida, ele mesmo fala isso lá em Deuteronômio, a partir do capítulo 28 até o final do livro. Nós vamos ver ali Deus mostrando, Deus advertindo, e ele mesmo diz: eis que eu vos proponho a vida e a morte. E era um povo que olhando para trás, tinham a história de seus ancestrais, dos seus pais. Olhando para o presente, tinham as provas de que Deus ainda cuidava deles. E olhando, se olharem para o futuro, estão as promessas esperando para uma vida ainda bem melhor. Então, a pessoa precisa ter domínio de si, domínio da sua mente, e construir convicções que lhe sejam úteis. Porque a maioria das pessoas acabam criando sofismo. O que é um sofisma? É uma ideia hipnótica, botou na cabeça que é aquilo, e nem examinou se aquilo tem importância, tem valor, tem existência eterna. Nem avaliou aonde aquilo vai levar, quais são as consequências. Então, é um assunto bem complexo, e quando a pessoa, por exemplo, está em depressão, por que está em depressão? A depressão já é uma consequência de, na hora de muitas escolhas, não ter feito a escolha certa. Porque antes da depressão, vem uma ansiedade. A ansiedade leva a pessoa a puxar em muitas direções. Leva a pessoa a conjecturar. Leva a pessoa a ter muitos projetos e acaba não definindo-se por nenhum. E os dias vão passando. Aí, a pessoa que está com ansiedade, quando quer parece que se conhecer, volta ao seu passado. E quando pensa que não é suficiente aquela linha, aquele nível, ou a cultura que traz o seu passado, ela vai para o futuro. E o pior, que não se preparou para o futuro. A ansiedade, ela ocupa as pessoas com excesso de passado e excesso de futuro. E como o passado a água passada não toca mais moinho, o que passou, passou, você não pode voltar a repetir. E como não se preparou para o futuro, e nada está mudando, melhorando, aí começam a acontecer as perdas. Perdas de tempo, perdas de valores, perdas importantes, que tinha muita importância na sua vida, relacionamento, aquisições. E aí então as perdas começam a causar uma tristeza. Então a depressão é uma tristeza por causa de perdas. Mas a principal causa e a principal perda que causou a depressão é ter vivido ansiedades sem buscar uma definição prática, uma ajuda para tomar um rumo certo ou se preparar para as circunstâncias do momento. Então é dessa maneira.
Então a depressão, derruba a pessoa. Vive uma tristeza abaixo do nível. Uma depressão geográfica é um terreno abaixo do nível. Uma depressão patológica, o seu sistema imunológico entra em repouso. Qualquer mudança de temperatura, você está gripado. Qualquer notícia ruim, já está perturbado. Qualquer coisa que acontece, já entra em pane. Está vendo? Quem está em depressão está desarmado. Qualquer coisa ruim pega nele. Qualquer notícia ruim piora a vida dele. Então, a depressão, quero dizer, o remédio apenas vai lhe ajudar a conviver com ela. Você tem que lutar contra você e você reativar com sua linguagem, com a ajuda de alguém. Você precisa declarar mudanças na sua vida, mas você declarar e você ouvir suas declarações e você acreditar nas suas declarações. E um dos melhores remédios para combater a depressão é ler a palavra em voz alta. Que você, ouvindo a palavra, diz-nos a própria palavra que a fé vem pelo ouvir. E você lendo em voz alta, você está exercitando a sua mente na leitura, você está declarando a palavra com sua língua e o seu ouvido está ouvindo aquilo que tem poder, porque o poder está na palavra. Então, tem solução sim. E se você não tratar, reagindo, fortalecendo o seu espírito, e quero lhes dizer, para vencer a depressão, você precisa ressuscitar o seu espírito, melhorar o seu relacionamento com Deus. Mas até para ter um relacionamento com Deus, você terá que deixar de ser dopado pelo remédio, mas ter uma atitude ativa. Alguém lhe ajudar para você não ficar grogue, pensando, viajando ao passado. Não, você tem que estar ativo, desperto, acordado. A palavra acordar significa você precisa voltar a dar cor à sua vida, criar esperança, olhar positivamente, ter projetos de futuro. Porque se você não tem nada, que alegria você tem para viver? Então a própria falta de motivos de alegria na vida leva a um estado depressivo, de tristeza, de desânimo, de insignificância. Esse assunto é um assunto muito amplo, né? O pastor vai falando e a minha mente vai voando, assim, pensando em outras situações, né? E assim, ó, acho que para sintetizar tudo que eu pensei durante esse momento, porque daí eu pensei na mulher que foi largada com 2, 3 filhos, que não trabalhava fora por causa dos filhos, e o homem simplesmente se some, desaparece, a mulher não tem o que comer. No homem que perdeu tudo que tinha porque faliu, e a criança que hoje se sente sozinha dentro de casa, o adolescente que não tem nenhum carinho, nenhum cuidado dos pais. Enfim, aí eu comecei a cuidar. São tantos os problemas da humanidade, né, apóstolo? Enfim, mas eu queria então sintetizar, para a gente também já terminar, que a gente está com o nosso horário já estourando, mas existe algum problema de todos esses, assim, que a gente sabe e que a gente não sabe, que não existe solução? Não existe problema insolúvel. Não há solução quando não há abertura para Deus. Se você buscou na patologia, na ciência, buscou tudo que era terreno e não teve, ressuscite com Cristo, te acorde para Cristo e busque as coisas que são de cima, porque o poder está na palavra. A simples unção, que não é simples, né? É muito poderosa. A unção que está na palavra, a palavra passando pela sua mente, vai revigorando, revitalizando, lhe ressuscitando e lhe restaurando os verdadeiros valores e as capacidades que estão dentro de você já quando
você veio a existir. Amém, olha aí. Então não perca a esperança. Você que está nos assistindo hoje, talvez esteja vivendo uma situação tão difícil na sua vida, saiba, né, que humanamente a gente olha para uma situação e não consegue encontrar saída. Mas quando a gente tem Deus no nosso coração, e aí essa é a grande unção que o apóstolo está falando, né? A solução vem de onde a gente não espera. Então, que você tenha, né, ressuscitado no seu coração, nesta manhã, a esperança de viver e de viver bem e de viver melhor com Jesus Cristo no seu coração. Então, que Deus abençoe. Pastor, última palavra para a gente encerrar esse episódio. Não te esqueça, quando tudo estiver fechado ao seu derredor, a parte para com Deus, ninguém fecha. E Deus diz: a porta que eu abro, ninguém fecha. Mas a que eu fecho, ninguém abre. Enquanto há vida, há esperança. E você em vida, tem Deus para você ainda. Amém. Deus abençoe. Até a próxima.